Olá, meus irmãos e irmãs do Seminário Teológico Nazareno, aí de Mossoró, também de Açu. É um privilégio participar com vocês dessa aula tão importante sobre bases bíblicas e históricas da missão da igreja. Eu sou Leandro, sou missionário, trabalho com a missão Aleph e a missão Action. Eu estive em Mossoró alguns anos atrás, ensinando sobre introdução à missão urbana, foi quando eu conheci Ramon. Tive o privilégio de ter momentos muito inspiradores com a turma que ainda me anima muito através dos seus testemunhos e do crescimento que tem tido no ministério, ouvindo o chamado do Senhor Jesus. Eu trabalho aqui em Natal, sou um missionário um pouco diferente do que alguns estão acostumados. Eu não estou plantando uma igreja ou trabalhando entre uma tribo indígena. Eu me mudei com minha esposa para o bairro que na época era o mais violento e empobrecido da nossa cidade, para trabalhar com as igrejas locais, buscando responder aos desafios missionais dessa comunidade, que envolvem a proclamação do Evangelho em um contexto de miséria, violência, pobreza e injustiça. Também tenho me esforçado para contribuir com o treinamento de obreiros, líderes, em outros contextos como lixões, favelas, comunidades vulneráveis e regiões do sertão, também apoiando-os para que respondam aos desafios missionais das suas comunidades. Entre os temas que vocês estão refletindo nessa aula, um dos mais importantes seguramente é a relação da missão da igreja com o reino de Deus. Uma pergunta fundamental é: o que é o reino de Deus? Eu gosto de uma resposta simples, porque as coisas de Deus são simples. O reino de Deus é todo ambiente em que a vontade de Deus é feita. Simples assim. O inferno é um lugar de confusão, porque no inferno há lugar para muitas vontades, mas no reino de Deus só há lugar para uma vontade, a vontade do Rei. Por isso que nós oramos na oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino é do céu, mas é para vir para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim em Felipe Camarão, assim nas comunidades do sertão, assim nas favelas das grandes cidades, assim entre os povos não alcançados. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, nesse contexto, como ela é feita no céu. E nós bem sabemos que no céu não há criança passando fome, no céu não há injustiça, no céu não há miséria, no céu não há prostituição. Então, compreensão da relação do reino com a missão da igreja tem a ver com esse esforço para que a vontade de Deus seja feita mais e mais em nossas comunidades, como ela é feita no céu. O Stanley Jones, um estadista missionário que atuou na Índia, ele resume o reino de Deus como sendo a resposta total de Deus para a necessidade total do ser humano. Um outro ponto importante que vocês estão refletindo é sobre o quadrilátero wesleyano. E nós bem sabemos que um dos aspectos do quadrilátero wesleyano é a experiência. Não apenas a experiência cristã, pessoal, mas a experiência com nossos contextos, com nossas comunidades. Então, com base no quadrilátero wesleyano, nós podemos afirmar que nossos contextos importam. É diferente fazer missão em uma comunidade urbana de uma grande cidade e em uma comunidade rural do sertão. Nós precisamos entender o nosso contexto e avaliá-lo de acordo com a palavra de Deus para responder aos seus desafios. Pensando sobre a história da igreja, há pelo menos dois exemplos inspiradores que gostaria de destacar. Primeiro, no século II, a igreja primitiva se deparou com um cenário muito parecido com aquele que nós temos nos deparado hoje, de uma pandemia. E naquela época, de acordo com um sociólogo que escreveu o livro O Crescimento do Cristianismo, o Rodney Stark, a igreja respondeu com compaixão. Enquanto o Império Romano acreditava que compaixão era uma fraqueza e crueldade é que era uma virtude, por isso que eles tinham o gladiador romano como um exemplo de virtude, os cristãos mostraram para o Império Romano que compaixão é que era a verdadeira virtude, cuidando dos doentes, correndo aos enfermos. Muitos cristãos morreram, mas muitos permaneceram vivos e deram um testemunho extraordinário de compaixão que levou boa parte do Império Romano aos pés de Cristo.
O crescimento da igreja primitiva não se deu naquele contexto mediante uma técnica de crescimento explosivo, mas mediante fidelidade, compaixão e serviço aos mais vulneráveis. É esse também o nosso chamado hoje, em meio à pandemia do Covid-19. A teologia wesleyana sempre entendeu a missão da igreja como direcionado ao ser humano como um todo. Wesley entendia a missão da igreja entendendo que ela deve alcançar o ser humano em suas dimensões social, física e espiritual. Howard Snyder, importante teólogo wesleyano, ele comenta que Wesley viu o evangelho de Jesus como terapia para a alma, empregando a palavra terapia não no sentido moderno usado pela psicologia, mas em seu sentido original, mais completo, de cura, ou como afirmava, um método de Deus para curar uma alma enferma. Wesley tinha em mente o significado bíblico da alma como a pessoa toda, e por isso ele escreveu: por este meio, o grande médico das almas fornece remédios para restaurar a natureza humana, totalmente corrompida em todas as suas faculdades. Deus cura o nosso ateísmo através da nossa conexão dele e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, nos dá fé através que é uma evidência divina e convicção de Deus e suas coisas, em particular desta importante verdade: Cristo me amou e entregou a si mesmo por mim. Através do arrependimento e de um coração humilde, ele cura a fatal doença do orgulho. Agora, essa é a religião correta, a fé que age por amor e leva a conformar-se à vontade e à palavra de Deus. Então, Wesley sempre entendeu a missão da igreja como voltada ao ser humano como um todo. O evangelho é a resposta de Deus para a pessoa toda, em suas necessidades sociais, físicas e emocionais e, claro, espirituais. Que Deus muito abençoe a cada um de vocês, que esse tempo de aula seja muito inspirador, vocês possam continuar refletindo e, sobretudo, praticando a missão de forma bíblica, saudável, abrangente e integral. Eu quero encerrar com duas sugestões de leituras que acho muito pertinentes para vocês. A primeira delas é O Segredo Revelado, uma introdução à teologia da missão, do Leslie Newbigin, que foi missionário na Índia e quando retornou à Inglaterra, 30 anos depois, viu que a Inglaterra havia se paganizado e aí ele faz uma análise dos desafios missionários daquele país. E a missão da igreja hoje, a Bíblia, a História e as Questões Contemporâneas, do Mike Gorin, que eu acredito ser a obra mais completa em português de teologia da missão. Inclusive, ele vai abordar vários desafios atuais à missão da igreja, entre eles a urbanização. Que Deus muito abençoe o coração de vocês e os faça mais e mais instrumentos dele na missão, para a sua glória.